Queridos de Deus, amados, noiva do Cordeiro, eu aqui com uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos imunes mediante aos ataques de Satanás. Como crente em Jesus, o diabo tem poder sobre nós? Algum crente lavado e remido no sangue de Jesus pode ter interferência maligna, pode dar lugar ao diabo? Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. É sinal que há possibilidade sim de o diabo encontrar um lugar dentro de nós. Quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, Paulo está dando um alerta, um aviso, para a gente se precaver. Então, há possibilidade, sim, de um cristão, o mais fiel que seja, receber interferências malignas, ataques malignos e serem atormentados por demônios. Por exemplo, uma barata ou várias baratas, você sabe que barata é coisa nojenta, coisa suja, gosta de podridão. O cheiro de barata, eu mesmo não gosto, é horrível. Ela invade a casa, mas ela não tem condição de dominar a casa. Ela suja o ambiente, mas ela não tem condição de dominar o ambiente, dominar a casa. Da mesma forma é o diabo. O diabo vem com um monte de coisa, de perturbação, angústia, ele oprime, leva pessoas ao erro, ataca de todos os meios e por todos os meios o ser humano. Só que ele não tem poder de destruir o cristão. Ele não tem poder. Mas ele, com os seus ataques, com os problemas que ele arruma para a gente, ele vai distraindo a gente. Ele vai tirando o nosso foco, a nossa visão, matando sonhos e projetos, porque nós vamos estar ocupados com a perturbação, com a ação dele, ou até mesmo com a palavra entretenimento que ele arruma e coloca na vida do cristão. Quando Paulo disse não deis lugar ao diabo, porque há a possibilidade do diabo ter um lugarzinho dentro do cristão. A barata não pode dominar a casa, mas ela entra na casa. Pode ser a casa mais limpa que for, mais bela que for, mais cheirosa que for, sempre a barata vai arrumar um jeitinho de entrar. Seja pelo esgoto, pela janela, seja pelo ralo, ela vai entrar. Mesmo que ela seja em grandes quantidades, mas nunca ela vai conseguir dominar a casa. E Deus está falando com você. Quem sabe você tem sido visitado por demônios, o demônio causado sérios problemas na sua vida, te oprimindo, tirando a sua paz, roubando a sua alegria, usando pessoas para distrair você, rapaz. Esta é a estratégia do diabo. Ele sabe que ele não pode vencer o crente. O diabo sabe que ele não pode destruir o cristão, aquele que está em Cristo. O diabo sabe. Mas ele pode atacar. Ele pode entrar na vida, no caminho, muitas das vezes até nos pensamentos, colocando coisas que não existem, ou fazendo você enxergar coisas que realmente está distraindo você, como pecado, como angústia, como desespero. Aí a sua mente vai absorver aquilo que você está vendo e vai produzir um pensamento e vai emitir sinais ao seu cérebro que você não é possível, que não é possível vencer, que não tem condição, que você é um desgraçado, você é um miserável, você é um pecador, sendo que na verdade você não é nada disso. Você tornou-se nova criatura, possuidor das promessas de Deus, você é mais forte do que o diabo. Mas não deis lugar ao diabo, não. Não dê bobeira, não. Em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, verso 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Então observa que a fortaleza, ou as fortalezas, as bases aqui faladas, o inimigo tenta por todos os meios destruir aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que temos em mente de fé, de ousadia, de amor, de perdão, de misericórdia, que somos salvos em Cristo, o diabo tenta destruir os conselhos e se levanta contra o conhecimento de Deus e tenta confundir a mente, emitindo sinais ou querendo dar até provas para nós que ser cristão, e quando esse cristão é possuído por espíritos estranhos com as suas artimanhas, ele vai ser fracassado, ele vai cair, ele vai arrebentar, vai se dar mal. Sendo que na verdade não é assim. Ele pode vir com seus ataques, pode vir com os seus problemas, com as suas dificuldades, com fazer a gente sofrer, chorar, mas se a gente entender que a gente é mais forte do que o diabo, que ele pode até colocar alguma coisa em nosso caminho para tirar a nossa atenção, mas ele não pode dominar a nossa vida, ele não pode nos destruir. Está entendendo? Ele não pode nos destruir. Então pega essa frase. O diabo não pode nos destruir. A única permissão que o diabo tem é distrair-nos. Isto é, tirar o nosso foco, tirar a nossa visão. O diabo não pode nos destruir, mas ele pode vir com os seus entretenimentos, com a sua distração, né? Tirar o nosso foco, a nossa fé, a nossa visão, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa comunhão. Mas se a gente, como Deus está nos abrindo os olhos agora, acordarmos que nós somos invencíveis em Cristo, imbatível em Cristo, nós vamos fechar as brechas, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos confessar os pecados a Deus, vamos perdoar o nosso próximo, não dar lugar ao diabo, é a gente fechar a porta para ele. Mas como a gente fecha a porta? Com a palavra de Deus, com temor a Deus, com amor ao próximo, com fidelidade, vigiando as palavras que saem da nossa boca, aquilo que os nossos olhos veem, o que os ouvidos escutam, é fechar as portas para o diabo. O diabo pode sim, nós não somos imunes ao ataque do diabo. Ele pode sim entrar no nosso caminho, entrar na nossa casa, ou muitas das vezes levar a gente a pensar coisas que os nossos olhos estão vendo e emite para os nossos pensamentos que realmente é aquele jeito mesmo. E na verdade não. O diabo não pode destruir-nos. Ele quer construir fortaleza através do pecado, dos problemas, da dor, do sofrimento, mas nós sabemos que ele tem seu poder limitado. Ele tem poder de distrair-nos, mas não tem poder de nos destruirmos. Glória a Deus por isso. Não deis lugar ao diabo, irmão. Fecha as portas para Satanás, tá? Vigia. Vigia com a sua palavra, com os seus pensamentos, vigia no abrir da sua boca, com o irmão, com a irmã, vigia nas suas atitudes, fuja do pecado, corra do pecado, confessa o pecado diante de Deus, se humilha, se arrependa, libera perdão, peça perdão e viva uma vida não imune contra as astutas ciladas do diabo, mas resistindo o diabo, fugindo da aparência do mal. Tá bom? Deus te abençoe. Você é vacinado pelo sangue de Jesus, mas você continua sendo humano. E como humano, você tem que vigiar muito, não dando lugar ao diabo. Um abraço.